Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 112. Algumas palavras sobre confissão e confessores. Mencionarei somente aquilo que experimentei e vivi na minha própria alma. Há 3 coisas que impedem a alma de se beneficiar da confissão nesses momentos excepcionais. A primeira, quando o confessor tem pouco conhecimento das vias extraordinárias e se mostra surpreso quando a alma lhe desvenda esses grandes mistérios que Deus nela opera. Essa atitude já atemoriza uma alma sensível e ela percebe que o confessor excita em expor o seu ponto de vista, e se a alma percebe isso e não se tranquiliza, depois da confissão terá dúvidas ainda maiores do que antes dela, porque ela presente que o confessor se esforce por tranquilizá-la, mas sem convicção. Ou como já me aconteceu, o confessor, não podendo penetrar em certos mistérios da alma, recusa-lhe a confissão, manifestando um certo temor sempre que ela se aproxima do confessionário. Como pode a alma em tal estado tranquilizar-se no confessionário, se ela se torna cada vez mais sensível a cada uma das palavras do sacerdote? Na minha opinião, em momento assim, de prova especial enviada por Deus à alma, se o sacerdote não a compreende, deveria indicar-lhe algum confessor experimentado e sábio, ou ele mesmo adquirir luzes para dar à alma aquilo que ela necessita, e não simplesmente negar-lhe a confissão, porque dessa maneira a expõe a um grande perigo, e mais de uma alma pode abandonar o caminho no qual Deus queria tê-la de maneira especial. Trata-se de algo muito importante, porque eu mesma passei por isso, de modo que já começava a vacilar, apesar desses especiais dons de Deus. E embora Ele próprio me tranquilizasse, eu sempre desejava ter o selo da Igreja. Segundo, quando o confessor não permite que a alma se experimenta sinceramente e lhe mostre impaciência, a alma então cala-se e não diz tudo. Com isso não obtém benefício, e muito menos ainda quando o confessor, sem conhecer realmente a alma, começa a experimentá-la. Isso termina por prejudicá-la em vez de ajudá-la. Ela sabe que o confessor não a entende, já que não permite que ela se abra interiormente, tanto quanto às graças, como quanto à própria miséria. Por conseguinte, a prova não é apropriada. Passei por algumas provas que me causaram risco. Expressam-me-ei melhor com essas palavras. O confessor é o médico da alma. Pode o médico que não conhece a doença receitar o remédio adequado? Nunca, porque ou não surtirá o efeito desejado ou dará um remédio forte demais, o que aumenta o mal e algumas vezes, Deus nos livre, provocará a morte. Falo isso por experiência própria. Em certos momentos, era o próprio Senhor que me sustentava diretamente. A terceira, quando acontece que o confessor algumas vezes faz pouco caso das coisas pequenas. Não há nada de pequeno na vida espiritual. Há algumas vezes uma coisa aparentemente insignificante desvenda uma outra de grande importância e constitui para o confessor como um raio de luz
para conhecer a alma. Muitas matizes espirituais escondem-se coisas pequenas. Nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitarmos os pequenos tijolos, por menores que sejam. De algumas almas, Deus exige uma grande pureza, dando-lhe um conhecimento mais profundo da própria miséria. Iluminada pela luz do alto, conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma. O mesmo se diga também das almas imperfeitas. Embora a alma saiba que só pertence ao sacramento da penitência o pecado em sentido estrito, mesmo assim, essas pequenas coisas têm grande importância na busca da santidade, e o confessor não pode desprezá-la. A paciência e a afabilidade do confessor abrem o caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela, como que involuntariamente, desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte e mais resistente. Luta com maior coragem, esforça-se mais, porquanto sabe que de tudo deve prestar conta. Mencionei mais uma coisa quanto ao confessor. Ele deve, algumas vezes, experimentar, deve pôr à prova, deve exercitar, para saber se está lidando com palha ou com ferro, ou com ouro puro. Cada uma dessas três categorias da alma necessita de um exercício diferente. É absolutamente imprescindível que o confessor forme a respeito de cada alma um conceito claro, para saber o que ela pode suportar em certos momentos, circunstâncias e casos particulares. Quanto a mim, foi só mais tarde, após muitas experiências, quando percebi que não era compreendida, que resolvi não desvendar a minha alma e não perder mais a serenidade. Mas isso aconteceu somente quando todas essas graças estavam já sob o juízo de um sábio, instruído e experiente confessor. Agora sei como devo proceder em certos casos.